Fala, mentes brilhantes! Eu sou o Cadu Valcésar e você está no Node Insights, o ponto de encontro dos entusiastas. No vídeo de hoje nós vamos continuar a sequência de vídeos sobre a Anycubic Cobra S1 Combo. Essa impressora fantástica que eu quero mostrar para vocês, dessa vez o review dela e algumas especificações técnicas. E esse vídeo também estará disponível no canal SmartFeel 3D. Então convido você que está assistindo a visitar o canal e dar uma força lá pra gente, pois esse canal vai ser voltado especificamente para impressão 3D. E se você curte tecnologia, casa inteligente e impressão 3D, se inscreva no canal marcando a opção todas. Dessa forma, toda vez que eu soltar um vídeo aqui, o YouTube vai te avisar. E já deixa um like e compartilha com aquele amigo que curte tecnologia. Então é só aguardar a vinheta que eu já volto com as especificações técnicas da impressora e o review completo. Galera, então esse é o segundo vídeo que eu tô fazendo da Anycubic Cobra S1 Combo. E para quem não viu, tem um vídeo de unboxing que eu tô deixando nos cards. E mais uma vez eu agradeço a Anycubic e a Artful 3D por ter disponibilizado essa impressora para a gente fazer o review, o unboxing e testes de impressão. E se você quiser adquirir a sua impressora, eu vou deixar o link na descrição do vídeo da Artful 3D. Eles entregam para todo o Brasil e tem preços diferenciados. Além disso, eles possuem várias marcas de filamentos, inclusive alguns eu já estou testando no canal e eu posso dizer para vocês que são excelentes. Então vamos lá que eu vou fazer o review e mostrar algumas especificações dessa impressora. Pessoal, primeiramente eu quero mostrar para vocês algumas adaptações que eu fiz aqui, ó. Eu imprimi uma peça para que o Ace Pro fique um pouco mais afastado aqui dessa tampa, para que eu possa abrir e fechar. Então isso aqui eu vou deixar o STL para vocês aí na descrição. Além disso, pessoal, ó, tem um suportezinho aqui também que eu imprimi que vocês podem deixar a tampa aberta ou fechada. Além disso, eu imprimi esse suporte que é para que eu possa abrir o Ace Pro aqui e deixar ele travado nessa posição, ó. Se vocês quiserem deixar a tampa aberta, vocês também podem fazer com isso aqui, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês as funcionalidades então. Pessoal, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é esse sistema aqui do Ace Pro. Ele tem aqui 4 entradas, cada entrada tem um LED indicador, ó. Vocês podem perceber que aqui a gente tem os LEDs ligados e aqui nós temos o LED desligado que não tem nenhum filamento. Então, para a gente colocar aqui, basta a gente colocar o carretel e colocar o filamento aqui, ó. Ele vai puxar esse filamento aqui. Pessoal, uma dica aqui, toma cuidado com esse filamento, se ele estiver meio torto, ele tem um espaço aqui de 1 milímetro e pouco, que o filamento passa nesse espaço e ele sai todo aqui e pode enroscar, pode mascar o filamento, aí vocês vão ter que tirar essa parte toda aqui para poder puxar o filamento. Nesse caso, então, ó, a gente colocou o filamento ali, ele já carregou o Ace Pro. O que eu posso falar aqui desse Ace Pro para vocês? Ó, ele tem a trava, ele é feito de acrílico e ele tem a secadora aqui junto, o que torna isso aqui bem completo. Olha, falando um pouco das especificações técnicas aqui, ó. Nós temos aqui uma porta de acrílico, como eu já mostrei para vocês lá no unboxing. E a gente tem aqui a mesa de impressão, pessoal, ó. Essa placa aqui ela tem 25 centímetros por 25 e ele imprime numa altura de 25 centímetros também. Ela tem o sistema XY, ou seja, a cabeça de impressão se movimenta no eixo X e Y. E essa mesa de impressão ela se movimenta na posição Z. Então a mesa de impressão ela só sobe e desce. Essa impressora aqui, ela permite que seja impresso PLA, ABS, PETG, ASA, e aí vocês podem fazer testes aí. Eu fiz teste com TPU e foi muito bem. Além disso, essa impressora tem uma velocidade máxima de impressão de 600 milímetros por segundo. Ela pode atender aí os requisitos de alta velocidade, tem uma excelente qualidade de impressão, tá, pessoal? Ela trabalha, como eu já disse para vocês, na estrutura XY, então ela é do tipo Core XY. O bico de impressão aqui, ele pode chegar até 320 graus Celsius. É bem fácil de desmontar. Ela trabalha com sistema de correia, pessoal, ó. Então vocês podem ver aqui. E ela desliza aqui, ó, na posição X e Y.
O bico padrão dela é 0.4, mas vocês podem adaptar esse bico aí para 0.2, 0.6, vai depender muito do que vocês vão imprimir, tá? O padrão dela é 0.4 milímetros. A temperatura da mesa chega até 120 graus Celsius. Ela tem nivelamento automático, sem necessidade de compensação do eixo X. O barulho aí, no modo padrão, ele é menor que 48 decibéis. Pessoal, ela tem detecção de inteligência artificial, ela tem uma câmera aqui, se vocês olharem, que pode fazer time-lapse da impressão. Ó, ela tem um LED interno que pode ser ligado ou desligado, olha só. E agora eu vou mostrar para vocês as funcionalidades do painel dela. Pessoal, então o painel dela, ó, a gente pode movimentar, pode deixar ele deitado e pode deixar numa posição de 90 graus. Ó. Então, inicialmente, no painel dela a gente tem aqui a opção de iniciar impressão, onde a gente tem vários modelos que vêm no pendrive aqui instalados, tá, pessoal? São alguns modelos que a gente pode imprimir e alguns modelos que já foram impressos. A gente tem aqui os arquivos da Anycubic Slicer Next, que é o próprio fatiador deles. Ó, aqui a gente tem alguns vídeos que ficam gravados em time-lapse, vou dar um exemplo para vocês aqui. A gente pode baixar os vídeos ou excluir no caso. Se for exportado, ele vai ser exportado para o pendrive e a gente pode usar depois lá no computador ou em algum outro lugar. E aqui a gente tem um histórico do que foi impresso. Passando para a próxima opção aqui, a gente tem a opção dos filamentos. Então a gente tem aqui, ó, suporte. Se eu escolher esse suporte aqui, quer dizer que eu vou imprimir com filamento externo. Se eu estiver carregando um filamento externo na impressora, por exemplo, pessoal, TPU tem que ser carregado como filamento externo. A gente não pode colocar aqui no Ace Pro, porque ele é um filamento muito flexível, ele pode enroscar dentro do Ace Pro ali. A gente tem a opção de ter até 2 Ace Pro e imprimir até 8 cores. Então a gente precisaria daí, nesse caso, trocar o hub ali, que é o hub de impressão, que tem 4 entradas, a gente teria que colocar um hub com 8 entradas. No caso, a gente tem aqui daí, por exemplo, os rolos dos filamentos. Então, por exemplo, eu escolho aqui o primeiro, daí eu tenho o material que eu estou imprimindo, aí tem PLA, PETG, ABS, ASA, tem vários tipos de materiais, eu escolho aquele material que é referente ao material que eu estou imprimindo. Depois a gente tem ao lado a cor, que é a cor do filamento que eu vou imprimir ali, que eu escolho aqui nessa tabela. E aqui embaixo a gente tem a temperatura, por exemplo, do secador. Ou seja, se for um PETG, vocês podem colocar uma temperatura maior, se for PLA, uma temperatura menor. Aqui no caso a gente tem o tempo que vai ser usado do secador. E embaixo a gente tem a opção de secador, que a gente pode ligar ou desligar o secador do Ace Pro. A gente pode deixar os filamentos secando mesmo sem impressão. Aí a gente tem aqui, ó, os 4 rolos, tá, pessoal? Onde a gente pode escolher aqui os tipos dos filamentos. Pessoal, esse backup de filamento aqui embaixo, se eu deixar ligado, vamos supor que acabou um rolo aqui, o rolo preto. Ao lado eu tenho outro rolo preto. Então ele faz o seguinte, ele vai fazer a mudança do rolo automaticamente se ele for da mesma cor e mesmo material. Então, se tiver ligado o backup de filamento, ele faz isso. Passando aqui para a próxima opção, eu tenho todo o controle da impressora, que é a temperatura do bico, eu tenho aqui a ventoinha, o percentual, tem a temperatura da mesa, tem a ventoinha da câmera, que é aqui do lado da impressora. Depois a gente tem a calibração, ó, tem o input shaping, tem o alto nível, aí tem a calibração do PID do bico, daí tem a calibração da mesa aquecida e tem a calibração completa que ele vai calibrar toda a impressora. Caso você esteja imprimindo alguma coisa e esteja com algum problema, eu sugiro vocês fazerem uma calibração aí, ou se vocês trocarem a impressora de lugar, vocês podem fazer uma calibração completa, beleza? E daí a gente tem as opções aqui de mover a cabeça de impressão, a mesa, tá? Então a gente tem aqui o X e Y que eu estava explicando para vocês, tem o Z que é a mesa e nós temos aqui, por exemplo, a extrusão do filamento, tá? A gente pode extrusar o filamento ou carregar. Depois nas opções aqui, pessoal, a gente tem as opções aqui de rede. O WLAN significa uma rede Wi-Fi. Então o meu aqui está conectado no meu Wi-Fi que se chama Deco Valsese. Ele está online, ou seja, eu posso verificar fora de casa como é que está a minha impressão, se ela está acabando, se deu algum problema ou não. Ele vai mandando mensagens no celular através do aplicativo Anycubic. Depois a gente tem aqui a parte da conta, que é a conta que eu criei no aplicativo Anycubic. Modo LAN, pessoal, se vocês ligarem essa opção, vocês vão usar a impressora localmente na rede de vocês. Então ela vai funcionar
funcionar somente no modo local. Caso vocês estejam tendo algum problema com a internet, vocês podem usar no modo local. E a região aqui, no caso, é global, tá? Tem global e China, a gente vai escolher global. Depois a gente tem as opções de impressão, as configurações aqui. Tem o LED, se eu deixar ligado, ele vai ligar o LED da impressora ou desligar, ó, como vocês já viram. Aí a gente tem a opção de detecção de filamento, pessoal, que daí ele vai detectar se o filamento quebrou, se rompeu, se aconteceu algum problema ali com o filamento. Detecção de correia, ele vai verificar se a correia, no caso, se está bem tensionado ali no eixo X e Y, e caso tiver com algum problema, ela vai avisar, para garantir a precisão da impressão. E daí a gente tem, pessoal, a opção de detecção de inteligência artificial. Essa opção ainda está em fase de teste, ele até avisa se eu escolher aqui, ó, ele vai falar que é uma função experimental e tal, e aí vocês vão usar por conta e risco de vocês, ó. Ele tem detecção de espaguete, que no caso ele vai verificar, por exemplo, se uma peça caiu e aconteceu dela estar imprimindo no ar e está gerando aquele espaguete, no caso, ele vai verificar isso pela câmera da impressora. Então tem que tomar cuidado porque às vezes tem alguma peça que vocês estão imprimindo que ele pode confundir com esse espaguete e pode pausar a impressão por conta disso. Então se vocês ligarem essa opção, ele tem ali no caso as opções que vocês escolhem, ó. Quando acionado, ele vai pausar a impressão ou ele vai avisar apenas com uma notificação, ó. E aí vocês têm a sensibilidade, se é baixo, médio ou alto, tá certo? E tem também a detecção de objetos estranhos. Vamos supor que caiu um objeto ou ele foi jogar lá o cocôzinho da impressora fora e caiu na mesa. Então ele detecta o objeto também e tem a sensibilidade aqui se é baixo, médio ou alto. E daí a gente tem, por exemplo, a opção de bico. O bico padrão é de latão, pessoal. Então é um bico de latão de 0,4, tá? Ele não é de aço endurecido aí, dependendo aí do material que vocês forem imprimir, vocês não conseguem. Se eu não me engano aí o fibra de carbono vocês já não vão conseguir imprimir aqui. Na parte do geral a gente tem a parte de som, que é som das teclas, né? Vocês podem desligar isso aqui, ele não fica fazendo barulho, ó, quando eu clicar. E tem as notificações, ele vai notificar quando iniciar a impressão e quando terminar, vocês podem deixar ligado ou desligado. Eu gosto de deixar ligado. Ele manda mensagem no celular, mas às vezes eu estou em casa sem o celular e eu escuto o barulho aqui e sei que a impressão terminou. O idioma agora já tem português com a última atualização de firmware, beleza? O tempo da tela, no caso, vocês escolhem qual tempo que ela fica ligada para depois desligar, então vocês têm de 5 minutos até 20 ou nunca desligar. Parte de suporte técnico tem o wiki da Anycube, que tem o Maker Online. Falando nisso, pessoal, o Maker Online, eu quero falar um pouco para vocês sobre isso. Então, pessoal, sobre o Maker Online, que é o lugar onde vocês encontram vários modelos ali da impressora. Eu percebi que tem um bug, por exemplo, se vocês fazem uma pesquisa ali e tiverem palavras faltando, ou se vocês colocarem só uma parte de palavra, ele não está achando os modelos. Então, assim, tem algumas melhorias que tem que ser feita. Ele tem melhorado aí diariamente, mas eu acho que ainda tem que melhorar. Fiz testes pegando modelos de outros lugares, pegando do MakerWorld, por exemplo, e aí funcionou aqui na impressora normalmente. Por quê? O fatiador dela é baseado no Orc Slice, como outros fatiadores que vocês têm por aí. Tem algumas opções que faltam em relação a outros fatiadores, mas constantemente eles têm atualizado e eles não acompanham a todas as atualizações do Orc Slicer, por exemplo. Mas em geral é um fatiador bom, tá, pessoal? Um fatiador bacana que vocês conseguem fazer a maioria das coisas que vocês fazem em outros. E aqui tem a opção de restaurar todo o sistema, ele volta as configurações de fábrica na impressora. Na parte do dispositivo a gente só tem algumas informações da impressão, que é o modelo, a versão de firmware, tem a dimensão aí da mesa, que é no caso que eu falei para vocês, de 25 centímetros ou 250 milímetros. Tem o endereço MAC aqui da WLAN, daí tem as opções aqui do Ace Pro 1, se tiver o Ace Pro 2 também vai ter, daí tem o nome aqui, tem a versão de firmware, tem o IP que ele pegou no Wi-Fi e tem um código aqui que é o código CN da máquina, beleza? Galera, é isso, a gente tem essas opções todas na máquina, então assim, foi mais para mostrar para vocês um review dessa máquina, das opções e funcionalidades que ela tem. Eu vou deixar aqui para vocês um vídeo que eu imprimi aqui, o Superman, se vocês quiserem ver ele completo, tá lá também no Instagram, e eu vou mostrar para vocês a qualidade dessa impressora. Se vocês tiverem dúvida ainda da qualidade, assista esse vídeo.
Olha só a qualidade de topo que a Anycubic entrega. Vejam os detalhes dessa peça. E para finalizar, nós temos o boneco montado. Pessoal, já tenho testado essa impressora há alguns dias aqui, fazendo testes de impressão e comparei as peças feitas nela com outras impressoras. E eu posso dizer para vocês que o custo-benefício dessa impressora é incrível. Se vocês fizerem uma análise dessa impressora em relação a outras do mercado do mesmo porte, que é uma impressora fechada Core XY com sistema multicolor, ainda com secadora, vocês vão perceber que essa impressora tem um ótimo custo-benefício. Eu fiz o teste com ABS, TPU e os materiais clássicos como PLA e PETG e todos foram muito bem. Além disso, ela também imprime com material ASA. Galera, o que vocês acharam dessa impressora? Vocês já têm? Pensam em comprar? Deixa nos comentários aí que eu quero saber. E se vocês curtiram esse vídeo, já deixa um like e compartilha com a maioria das pessoas. Dessa forma, vocês ajudam demais no crescimento do canal. E me siga também nas minhas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. E eu convido você a se inscrever no canal para que... E eu convido você que está assistindo esse vídeo a se inscrever no canal. Então você que está assistindo esse vídeo... clica no link abaixo. Então eu convido você que está assistindo a dar uma força. Então eu convido você que está assistindo a clicar no link. Então eu convido você que está assistindo... Meu Deus do céu. E para quem não viu, tem um vídeo que eu... E para quem não viu, tem um... E mais uma vez eu agradeço a Anycubic e a Artful 3D por terem... Além disso, eles possuem uma quantidade... E eu fiz o teste com ABS, TPU e os...